Georgia volta aqui novamente conosco para poder estar batendo esse papo. Georgia, muito boa noite, seja bem-vindo ao Sempre Cidadania. Espero que hoje nós consigamos bater aquele nosso papo em relação à mulher no mercado de trabalho, né? Novos tempos, novos desafios e a velha precarização, como o próprio boletim, né? O caderno especial do DIEESE, ele nos traz. Jorge, eu gostaria que você ficasse à vontade, se apresentasse para os nossos convidados. Sei que você esteve lá na Assembleia Legislativa hoje à tarde conosco, já fez 1001 coisa. Seja muito bem-vinda, a casa é sua. Boa noite. Bom, boa noite, Orlandinho, né? Primeiro quero te agradecer o convite, né, para participar da live com você sobre um tema que eu acho que é extremamente importante, né, que é a inserção feminina no mercado de trabalho, os problemas que decorrem disso. Na última semana, infelizmente, nós tivemos problemas técnicos, não conseguimos, né? Mas hoje eu estou aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho, né? Como você já me apresentou, eu sou Ana Georgina Dias, sou economista e sou supervisora técnica aqui do DIEESE na Bahia. Então, nós preparamos um boletim especial, né? Divulgamos no dia 7 de março, exatamente para marcar, né, o mês que traz, né, de forma mais forte essas reflexões sobre as questões que envolvem a mulher e as desigualdades a que estamos submetidas. Então, é um prazer estar aqui com você. Pois bem, Jorge. Dito isso, eu queria que você falasse um pouco como foi que nós podemos identificar algum tipo de mudança, seja ela negativa ou positiva, diante de todo esse processo que ocorreu a partir do novo governo, né, de 2018. Nós víamos numa situação de, vamos dizer assim, reconquistando, né, já que, se é que podemos dizer assim, reconquistando os espaços que a mulher vinha ocupando com muita luta, com muito trabalho, e de repente a gente tem assim um diagnóstico que chega para a gente com muita tristeza, o qual a gente percebe que muitas das conquistas que foram alcançadas por essas mulheres diante de várias políticas públicas, várias políticas no que diz respeito à afirmação da mulher no mercado de trabalho, a gente volta praticamente a uma situação de retrocesso. Quais foram os tipos, os dados mais relevantes, mais, vamos dizer assim, preocupantes que essa estatística trouxe relacionada ao cenário da mulher no mercado de trabalho? Bom, ao longo dos anos, né, do tempo, as mulheres têm dificuldades de inserção no mercado de trabalho, têm dificuldades na própria inserção na sociedade, né? Nós temos as mulheres estão submetidas a um nível maior de desigualdade, né? Seja desigualdade salarial, desigualdade de representação política. A gente observa, por exemplo, o Congresso, Câmara e Senado, como nós temos poucas mulheres nesses espaços, nas assembleias legislativas, né? nas câmaras de vereadores, nos cargos de direção, né? De liderança nas empresas, a gente sempre teve essas dificuldades. Nós podemos dizer que, ao longo do tempo, as mulheres foram conquistando os espaços. Então, nós somos poucas em diversas atividades ou em determinados postos de trabalho ou em determinadas posições na sociedade, mas nós já fomos muito menos. Então, nós temos avançado. Infelizmente, ao longo, mesmo com esses avanços que são muito importantes, um avanço que eu destaco hoje, por exemplo, é que as mulheres têm mais tempo de escolaridade, mais tempo de estudo do que os homens.
Então, aquele argumento que a gente sempre ouve de que os homens são mais preparados para ocupar os postos de trabalho, sobretudo os mais qualificados, né, esse argumento não se sustenta mais. E temos, né, ocupado espaços importantes, por exemplo, na ciência. A ciência sempre foi um reduto muito masculino, né? E hoje nós observamos todo um esforço para permitir que as meninas se sintam estimuladas a ocupar essas carreiras. Então, nós temos diversas mulheres em ocupações, em postos muito importantes na ciência, embora a gente ainda seja a minoria. Infelizmente, quando a gente olha nos últimos anos, né, a partir desse novo governo, o que nós observamos é uma piora em diversos indicadores, né, econômicos, e aí, sobretudo, no mercado de trabalho, a começar do desemprego. Né? A gente tem historicamente um desemprego mais elevado para as mulheres do que para os homens, né? Mas isso tem piorado. Muita gente vai dizer, bom, tem piorado porque a gente está vivendo uma pandemia, então está piorando para todo mundo. Mas, na verdade, mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos uma crise econômica, e essa crise econômica, ela afeta muito mais a nós mulheres do que aos homens. Como é que a gente sabe disso? Porque, por exemplo, né, a gente tem esse aumento do desemprego que eu falei, mas nós temos também mais mulheres que perderam o emprego durante a pandemia do que homens, né? Do mesmo jeito, quando a gente faz o recorte racial, muito mais pessoas negras perderam do que as pessoas brancas. Então, a gente vê que o nível, né, de ocupação dos homens, ele já está praticamente o mesmo de antes da pandemia, mas de nós mulheres ainda não, né? A mesma coisa em relação aos programas de transferência de renda. Houve uma modificação do Bolsa Família, que passou a ser Auxílio Brasil, o valor passou a ser maior. No entanto, várias famílias, e sobretudo famílias chefiadas por mulheres, ficaram de fora, né, desse programa, não conseguem ser incluídas, inseridas, não é? No momento em que a gente tem um desemprego elevado, a gente tem o fim do auxílio emergencial, não é? Então, diversas famílias, sobretudo as chefiadas por mulheres, infelizmente, têm enfrentado momentos muito difíceis, engrossando aí a questão das famílias que estão em situação de pobreza extrema, de pobreza e de pobreza extrema, né? Com muito pouca assistência. Então, eu diria que, no cenário geral, nós temos mais mulheres em situação de vulnerabilidade. E essas mulheres, na maioria das vezes, responsáveis por famílias, né? Por filhos, por pais. Né? Então, de fato, nos últimos anos, essa situação tem piorado para nós mulheres. Muito bem, estamos conversando com Ana Georgina, que é técnica do DIEESE. Estamos falando aqui sobre a mulher no mercado de trabalho, sobre os desafios, né, diante de todo o cenário atual que estamos vivendo. Georgina, essa semana nós soubemos de uma triste notícia, né, uma informação que nos entristece cada dia mais. No episódio que aconteceu em São Paulo, onde uma profissional, uma mulher, ela foi chamada ao serviço móvel de urgência, foi chamada para poder socorrer uma pessoa, uma família, e chegando lá, uma profissional, uma mulher, se deparou com a seguinte situação. A família, ao ver a profissional descer da ambulância para socorrer a vítima, olhou para o filho e disse: "E filho, ela é negra". E, para piorar mais ainda a situação, o filho virou para a mãe e disse: "Mas ela está de luva, mãe. Não tem problema que ela está de luva". As mulheres, Georgina, sempre enfrentaram muitas desigualdade, muitas violências no que diz respeito à relação de trabalho em relação aos homens. Em se tratando de mulher negra, parece que essa situação ela é ainda pior,
Esse dado, esse estudo, ele tem verificado ainda uma caracterização ainda maior dessa violência quando essa mulher ela é negra? Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Sim, sim. Na verdade, as mulheres negras elas estão submetidas a duas discriminações, né? É a discriminação de gênero, né? A discriminação por ser mulher, e a discriminação racial, né? E a discriminação racial coloca toda uma situação de piora nessa discriminação que já existe por conta do gênero. Vou te dar um exemplo que eu acho que é bem representativo disso que a gente está falando. Enquanto uma mulher negra recebe por hora em torno de R$ 9, uma mulher branca recebe 14, né? E um homem negro recebe 15. Um homem, desculpe, não negro recebe 15. Então, a gente observa que, embora tenha desigualdade salarial entre homens e mulheres, essa desigualdade, por exemplo, é muito maior quando a gente está falando de um homem não negro e uma mulher negra, né? E mesmo entre mulheres, mulher branca e mulher negra, existe uma desigualdade também, né? E uma desigualdade grande. Então, o fato de ser negra potencializa essa discriminação que já existe por sermos mulheres, seja ocupando determinados espaços, sendo uma dificuldade até mais redobrada de acessar, por exemplo, os espaços políticos, né? Se a gente olhar no Congresso, quantas parlamentares negras que a gente vai ter? A gente vai lembrar de Benedita da Silva, né? Mas poucas, pouquíssimas. Aqui mesmo no estado da Bahia, a gente tem Olívia Santana, né, que é a primeira mulher negra a chegar nessa posição. E até o momento, na Assembleia Legislativa, a única. Né? Então, a gente vai ver que não é só no mercado de trabalho que tem essa discriminação, mas mesmo nesses espaços de representação de poder. Né? Essa situação da mulher negra, né, como você acabou de falar, normalmente sofre mais discriminação, sofre mais desigualdade, né, em relação à mulher branca. Ana, 90 anos completamos agora, no século XXI, em que as mulheres obtiveram, né, a sua emancipação, seu direito ao voto. E aí, como você falou há poucos tempos aí, as mulheres hoje elas são 51% da população brasileira, 51,8% da população brasileira é composta por mulher, né? E o eleitorado dessas mulheres representa 52,5%, né? As pessoas que votam. No entanto, esse quantitativo ele não traduz uma representatividade dentro das instâncias de poder. Na sua experiência, no dia a dia, você tem vivenciado isso no movimento sindical. Onde é que está o erro? Qual o principal passo que as mulheres ainda têm que dar para poder conseguir transformar essa maioria em representatividade? Eu acho que a primeira coisa é nós pensarmos que nós deveríamos ter representantes femininas nesses espaços de poder. Então, nós mulheres pensarmos em escolher representantes, né, do sexo feminino, não simplesmente pelo fato de ser mulher, mas escolhermos mulheres que possam de fato nos representar. Acho que é um primeiro passo. Mas, além disso, eu acho que existe toda uma questão, que é a própria questão da falta de investimento dos próprios partidos políticos em candidaturas femininas. Né? A gente observa que, sobretudo para os cargos majoritários, né, governadores, prefeitos, presidentes, a gente geralmente tem muito mais candidatos do sexo masculino, né? E aí existe um investimento muito maior nas candidaturas masculinas. A gente tem, por exemplo, um Partido da Mulher Brasileira que é chefiado por homens, né? Então, assim, eu acho que, ainda que exista cota, né, nos partidos, cotas, né, para essa representação, para que tenha uma maior equidade entre homens e mulheres,
mas eu acho que isso ainda é muito incipiente. Eu acho que não se dá nos partidos a mesma atenção às candidaturas femininas, e quando eu digo atenção, eu estou falando de investimento mesmo financeiro, não é? A menos que elas sejam as candidatas majoritárias, a gente vê pouco investimento. E eu acho que a mulher, até pela própria forma como ela como nós, né, nós estamos na sociedade sempre naquela posição de cuidado, naquela posição de ser a que vai tomar conta da família. A gente vê, por exemplo, você sabe muito bem, né, no sindicato, a dificuldade que é para a gente ter mulheres no movimento sindical, exatamente por conta, né, de como é árduo esse mundo sindical e todas as responsabilidades familiares que acabam recaindo sempre sobre as mulheres, né? Então, assim, as mulheres têm essa questão de com quem eu vou deixar meu filho para ir na reunião do sindicato, né? Com quem eu vou deixar meu filho para ir na reunião do partido. Então, eu diria que políticas públicas para as mulheres, né? Além mesmo dessa questão das cotas, né, dentro dos partidos, nas candidaturas, acho que também todo um esforço para que nós mulheres assim possamos escolher representantes do sexo feminino, e eu repito, não simplesmente porque são mulheres, mas porque são mulheres que vão nos representar, né? Então, acho que as dificuldades elas surgem daí. Como você mesmo falou, tem apenas 90 anos que as mulheres têm o direito de votar, né? Então, nós somos a maioria da população, mas infelizmente extremamente subrepresentadas nesses espaços de poder, na política partidária, né? Embora existam muitas mulheres fazendo política, né? Mulheres de muita qualidade. Muito bem, muito interessante isso. E esse é o momento que... Desculpa, terminou, gente? Terminei. É porque chega com delay aqui, está chegando com delay para mim. Pronto. Então, estamos conversando com a Ana Georgina, que é técnica do DIEESE, fazendo aqui uma abordagem sobre a atual situação das mulheres. Estamos ainda no mês das mulheres, né? A data 8 de março se comemorou o Dia Internacional das Mulheres, uma data alusiva à luta, a muita, vamos dizer assim, resistência diante de tudo que a sociedade vem evoluindo, mas parece que no que diz respeito à violência da mulher, parece que essa coisa não tem mudado muita coisa, como a própria Ana falou. Uhum. Ana, qual o cenário tem se desenhado para os próximos anos nas relações de trabalho envolvendo essas mulheres? Existe alguma perspectiva de esperança, de melhoria? Fale um pouco sobre o que você tem pesquisado e visto. Olha, Orlandinho, eu acho que, com certeza, né? Eu acho assim, pelo tanto que nós já caminhamos e aonde nós já chegamos, né? Ainda que existam desigualdades, ainda que existam dificuldades para as mulheres, não só no mercado de trabalho, mas na sociedade como um todo, eu acho que nós já estamos muito mais além do que quando a gente começou essa luta, que eu acho que ela é desde que o mundo existe, né? Então, assim, eu sou extremamente esperançosa pelos rumos, né? Embora a gente saiba que vencer, né, as desigualdades de gênero, o machismo, não é fácil. Tanto que nós estamos aí há muito tempo nessa luta e muitas vezes parece que a gente continua no mesmo lugar ou que a gente tenha caminhado muito pouco. Mas eu acho que as mulheres a cada dia tomam mais consciência, né, do seu papel na sociedade. E a gente começa a perceber também que não é natural que a gente esteja apartada de determinados espaços, né? Não é natural, por exemplo, que as pessoas pensem que nós mulheres, sejamos feitas apenas para os cuidados familiares, para estar nesses espaços mais privados, né? Nós podemos fazer isso, né? Fazemos, mas é desejável que os homens compartilhem. E aí eu sempre uso a palavra compartilhar, porque se você tem uma família, a família não é só sua, né? Então, os homens também
deveriam compartilhar, né, de todas essas responsabilidades familiares e domésticas, assim como as mulheres também têm saído desse espaço privado e ido cada vez mais para os espaços públicos, para as atividades produtivas. Como eu disse, as mulheres têm mais tempo de estudo que os homens, têm uma escolaridade mais elevada. Então, nós estamos fazendo o que é necessário, a gente tem tentado ocupar esses espaços, e aí eu sempre ressalto, não é ocupar um espaço tirando um espaço que é dos homens, mas é dividindo esse espaço, né? Não é uma luta para aniquilar os homens, mas é uma luta para estar lado a lado, compartilhando, né, não só da questão dos cuidados, mas da questão também desses espaços produtivos, né, os espaços que produzem ciência, que produzem riqueza, o espaço da política, o espaço sindical, o espaço dos movimentos sociais. Então, eu sou bastante esperançosa em relação a isso. Maravilha, maravilha. Estamos conversando com a Ana Georgina, estamos chegando aqui já ao final da nossa live. Essa é a live do programa Sempre Cidadania, que vem ao ar aqui toda semana. Uma vez por semana, a gente traz aqui uma pessoa para falar a respeito de trabalho, mundo do trabalho, direito, meio ambiente, política. Hoje nós temos o privilégio de receber aqui a companheira Ana Georgina, técnica do DIEESE, é uma parceira do movimento sindical da classe trabalhadora. Sem Ana, muitas das coisas que nós usufruímos não seria possível, é uma parceira onde ajuda os sindicatos na questão das negociações coletivas, das estatísticas, e nós só temos a agradecer a Ana e ao DIEESE por ser parceiro, por estar sempre atuante nessa luta ao lado da classe trabalhadora. Ana, as suas considerações finais, o que você diria para essas mulheres no que diz respeito a aprendizado, esse tempo todo aí você militando nessa área, qual o conselho que você tem para dar para essas nossas companheiras de luta que estavam ali, inclusive, na Alba hoje? Hoje é o dia 22 de março, Dia Mundial da Água. Gostaria de registrar aqui, agradecer. Realizamos ali na Alba hoje, na parte da tarde, o 22º Grito da Água, né? Essa data que é alusiva que o SINDAI sempre faz no todo o mês de março, que é o mês que se comemora o Dia Mundial da Água, e hoje fizemos um ato de resistência contra um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa da Bahia, onde trata de uma privatização disfarçada da nossa Embasa, da nossa Companhia Estadual de Saneamento. E, juntamente com a Ana Georgina, com a professora Celita Farel e demais outras companheiras, essas mulheres estiveram ali no CAB, demonstrando a sua garra, demonstrando a sua luta, demonstrando que sem elas, sem as mulheres, muitas coisas que têm acontecido hoje de bom no mundo do trabalho, no mundo da política, no seio da sociedade não seria perfeito. Então, Ana, qual o conselho que você deixa para essas nossas companheiras do saneamento, essas companheiras dos eletricitários, enfim, todas as trabalhadoras, qual o conselho que você deixa aí a partir da sua experiência nesses anos todos aí militando por essa causa? Na realidade, eu não diria nem militância, né? Eu diria que eu tenho a sorte de ter um trabalho, né? Meu trabalho é um trabalho que me possibilita estar junto de pessoas e causas que, de fato, eu acredito, né? Mas, para além da militância, nós no DIEESE, nós tentamos dar todo o suporte técnico, científico, para que as demandas da sociedade, sobretudo dos trabalhadores, elas possam ser bem fundamentadas, né? Então, por exemplo, em relação às mulheres, né? Nós todos os anos nós fazemos, né, material especial, estudos especiais, análises, exatamente para mostrar essas desigualdades que a gente percebe no dia a dia, mas que a gente às vezes não quantifica, né? Do mesmo jeito também, para a gente poder
visualizar melhor os nossos avanços, né? Quando a gente fala de que nós estamos hoje mais inseridas em diversas atividades que não estávamos antes, isso também é fruto da pesquisa que se faz. Então, para além da militância, né, para além de eu ser, obviamente, completamente envolvida com essa causa, até por ser mulher, mas é assim, a gente tenta não partir de coisas que a gente não possa fundamentar. Então, o que eu diria é que, diante de todas essas desigualdades que ainda persistem, né, e que são muito bem documentadas, não só pelo DIEESE, mas por diversas instituições, diversas entidades, a gente não tem como esmorecer na luta, né? Então, acho que uma das formas mais bonitas e eficientes de lutar é a gente estar nos lugares que a gente quiser estar. Não entender que existem espaços proibidos para nós, né? Espaços que sejam vetados para nós, seja no estudo, seja no trabalho, seja na política, na sociedade de modo geral, né? Que nós somos capazes, nós somos capacitadas, né? E muitas vezes as barreiras que nós enfrentamos são barreiras socialmente construídas. Não existe um fundamento, digamos, natural para isso, né? Para mulheres serem mais precarizadas, terem desemprego maior. Isso é toda uma construção social e que ao longo do tempo a gente tem lutado para fazer desaparecer, né? Desaparecerem essas barreiras. Então eu diria que é isso, que só a luta realmente nos faz avançar. Queria também, Orlandinho, agradecer a você, né, pelo espaço, por essa discussão. Todos os dias são dias de discutir a situação da mulher, mas no mês de março a gente faz isso com um pouco mais de ênfase, né? A gente se dedica a mais essa reflexão. Então, muito obrigada, e é isso. É um prazer estar aqui com você hoje. E é isso, nós aqui agradecemos aqui a toda a equipe da Rede Sempre de Comunicação, agradece a sua presença aqui, nós do Movimento Sindical, a classe trabalhadora, temos a alegria e a felicidade de termos uma companheira, uma parceira como você, uma profissional competentíssima e também uma militante da causa, uma defesa aí de uma classe trabalhadora mais justa, das mulheres com mais direito, com mais igualdade. Gostaria de pedir mais uma vez desculpa a você pelas equívoco técnico que ocorre, essas questões das plataformas, mas eu acho que foi muito bom esse nosso papo. E aí, te agradeço e quero contar com você em uma próxima oportunidade. Uma boa noite e fica com Deus. Eu estou à disposição, e não se preocupe, porque são as questões da tecnologia. A tecnologia facilita a vida, mas de vez em quando também ela faz uma pirraça. Mas estou às suas ordens. É verdade. Agradeço a vocês que estavam aí do outro. Isso. Pode falar, Jorge. Nada, estou te ouvindo só. Chega para mim com delay aqui, está chegando com delay, provavelmente seja o sinal da internet. Eu diria que eu fico feliz por ter conversado com você aqui, é sempre uma honra conversar contigo. Agradeço aos nossos internautas aí, os nossos seguidores do YouTube, do Instagram, do Facebook. Peço desculpa também pela espera que nós deixamos aí um pouquinho, mas eu acredito que foi muito produtivo essa nossa conversa aqui, esse nosso papo leve, muito tranquilo. Agradeço a todos e uma próxima oportunidade. A todos vocês, uma boa noite. Boa noite a Jorge e a todos aí que nos assistem.